Glória ao nome de Jesus! Eu queria te cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Amém? Bora pra cima, tacar fogo na seara. E em primeiríssimo lugar aqui eu quero agradecer a você, tá bom? Novo inscrito aí no canal, que quer crescer juntamente conosco, de nível em nível. E você que está vendo esse vídeo e tem dificuldade de ler a Bíblia toda, coloque aí nos comentários ou me chame no WhatsApp se você tiver o meu número, tá bom? Irmão Clebson, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia toda. Tem um grupo com 70 pessoas vencendo essa dificuldade diariamente. Você tem dificuldade? Me mande mensagem, eu vou te passar as instruções e você entra lá. Beleza pura? Bora pra cima e agradeço a você aí, novo inscrito no canal. Vamos tacar fogo na seara dos filisteus. Beleza pura? Beleza pura? Beleza pura. Hoje eu vou apresentar esse livro aqui, ó. A Soma de Tudo, do David Eagleman. Beleza? Ele é um neurocientista. É um neurocientista. Já li um livro dele chamado A Biografia do Cérebro. Muito bom, legal mesmo. Aprendi bastante coisa sobre o cérebro. Vamos lá, vamos ler o resumo. E hoje é dia de mensagem bíblica, hein? Hoje a gente continua naquela série lá, você lembra? De uma das mensagens mais importantes de Jesus. A generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. E eu digo de novo, se você quiser entender a maioria dos ensinos de Jesus, você tem que olhar na ótica da generosidade. Porque a maioria dos ensinos dele, ele falava baseado na generosidade e desapego generosidade e desapego à matéria, tá bom? E eu estou falando textos aqui que comprovam isso, tá? Já falamos alguns textos no vídeo passado, da mensagem do vídeo passado. Agora vamos continuar nessa série aqui, porque tem bastante texto para que todo cristão entenda que ele tem que viver uma vida generosa e desapegada da matéria e ajuda ao próximo se ele realmente quiser ser um discípulo de Cristo em excelência. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ler esse resumo aqui para vocês, a soma de tudo. Você já se perguntou se existe vida após a morte? Olha a pergunta, hein? Em pequenas histórias bem-humoradas, David Eagleman apresenta diversas versões do além, oferecendo diferentes razões para a nossa existência e os múltiplos sentidos da vida e da morte. Somos robôs móveis para cartógrafos cósmicos? Reuniões de uma confederação dispersa de átomos? Ou objetos experimentais de deuses que tentam entender o que nos leva a amar? Perguntas bem interessantes, né? Então isso aqui é a soma de tudo. E ele já começa com uma boa pergunta. Existe vida após a morte? É uma pergunta que permeia aí a nossa alma, né? Quando não tem essa pergunta, se existe vida após a morte, tem uma outra pergunta. Como é a vida após a morte? Não é? Bora pra cima. Irmão Clebson, quero comprar R$40. Irmão Clebson, você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos aí para o nosso canal. Lembrando, pessoas que desejam crescer. Esse é o meu foco, tá bom? Focar as pessoas que realmente desejam crescer, tá? Não querem perder tempo. Elas querem se desenvolver em Cristo. Meu foco são essas pessoas, beleza? Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal, ou você que está fazendo discipulado comigo, arrume mais 12 contatos para entrar lá no nosso grupo de leitura de discipulado, e você vai ganhar também esse livro de graça. E você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Beleza? Pega aí sua Bíblia.
Peguei sua Bíblia e, sem mais demora, vamos começar a abrir os textos sagrados. Bora lá. Nessa série eu não estou lendo um texto apenas, tá? Eu estou lendo vários textos para falar dos mesmos temas. Beleza? Então, se você puder me acompanhar aí, me acompanhe. Próximo texto que a gente vai tratar, que a gente vai ler aqui, é Mateus 19, do 23 ao 30. Mateus 19, do 23 ao 30. Vai ter outros textos aqui que eu vou ler, são textos até um pouquinho longos, às vezes de 16 versículos, às vezes de 20 versículos, às vezes de 23 versículos, aonde está no meio desse texto, às vezes, só a palavra avareza. Por que eu não quis só pegar o versículo que está escrita a palavra avareza? Eu quis ler o texto todo, o contexto, né? Todo, ou o texto. Para que você veja onde essa palavra está sendo inserida e entenda qual é o contexto onde a palavra está sendo inserida. Porque se eu for simplesmente trazer aqui, ó, irmão, só tem esse versículo aqui, ó, avareza, pronto. Avareza, beleza, mas em que contexto que Jesus falou sobre isso? Você não vai saber, né? Então é bom a gente ler todo o contexto e aí você vai ver onde a palavra foi inserida, tá? E eu peguei as repartições, se não me falha a memória, quando eu estava preparando essa mensagem, eu peguei a repartição da Bíblia da Reforma, tá? Repartição que eu digo é onde começa uma epígrafe e termina o título, tá? Onde começa uma epígrafe e termina e depois vai falar de outro assunto. Começa outra epígrafe e termina e depois vai falar de outro assunto. Então eu peguei a repartição de uma epígrafe até a outra da Bíblia da Reforma, que tem repartições até melhores. Tá bom? Bora lá então? Mateus capítulo de número 19, versículo de número 23 ao 30. Vamos continuar falando desse tema. Generosidade, desapego da matéria e ajuda ao próximo. O que está por trás desses três temas? Aonde esses três temas ou a prática desses três temas podem me ajudar? Será que podem me ajudar ou não? É isso que a gente está tratando, tá? Vamos lá? Do 23 ao 30. Diz assim: Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? 26. Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? 28. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. 30. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Qual é o ensino ou o resumo de ensino desse texto, irmão Cleberson? Jesus demonstra o quanto o apego à matéria é um grande empecilho para entrar no reino de Deus. Lembrando que nesse texto,
Jesus ele está conversando com o jovem rico. E aqui, depois de conversar com o jovem rico, que ele vai embora triste, que nós tratamos no texto passado, Jesus aqui, nesse texto, ele vai dizer para os seus discípulos e para quem está o ouvindo o quanto é difícil um rico entrar no reino dos céus. Deixa eu só dar uma clareada na mente dos irmãos. Nunca foi problema ter dinheiro no bolso. Deus nunca teve problema com dinheiro no seu bolso, mas Deus sempre teve problema com dinheiro no seu coração. Guarde isso, tá? Deus nunca vai ter problema com o dinheiro no seu bolso. Enquanto o dinheiro te serve, tá legal. Mas quando você serve o dinheiro, aí o reino dos céus ou o céu, que você diz que vai, tá em perigo. Por causa que você começou a amar as riquezas, tá? Então esse é o resumo desse texto. Jesus demonstra o quanto o apego à matéria é um grande empecilho, não é pequeno não, é grande empecilho para entrar no reino de Deus, beleza? Mateus 20, do 1 ao 16, bora lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. 2. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. 3. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. 4. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. 5. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. 6. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? 7. Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. 9. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam 1 dinheiro cada um. 10. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam 1 dinheiro cada um. 11. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. 12. Dizendo: Estes derradeiros... Você vai entender porque que eu tô rindo. O 12, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. 13. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? 14. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? 16. Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual é o ensino, irmão Cleberson, desses 16 versículos? O resumo de ensino. A falta de generosidade faz você enxergar injustiça em atos de caridade. Eu vou repetir, tá bom? Quando você não treina a generosidade em você, olha o que vai acontecer com você em situações como essa desses trabalhadores. A falta de generosidade faz você enxergar injustiça
injustiça em atos de caridade, em atos de generosidade, em atos de amor. O que esse senhor fez? Começou a chamar trabalhadores em diferentes horas do dia. Pegou, chamou uns primeiros e chamou no meio do dia outros, depois um pouquinho mais, chamou outros e quase no finalzinho do dia chamou outros. Aí quando chegou na hora de todo mundo receber, ele foi pagando dos que ele chamou por último aos primeiros. E todos receberam a mesma coisa. Detalhe, ele tinha concordado aqui. Ele tinha falado com esses trabalhadores logo no início. Olha, você quer trabalhar para mim? Portanto, ele aceitou. E quando chegou na hora do pagamento, que ele foi pagar do último ao primeiro, ele vendo que o último recebeu o mesmo tanto que ele, que trabalhou o dia todo, ficou indignado. Por que ele ficou indignado? E aqui é uma lição, porque muitas vezes o nosso coração é desse jeito. A falta de treino da generosidade faz a gente enxergar injustiça em atos de caridade. Porque o que esse senhor faz? Ele vai pagar da mesma forma aqueles que ele chamou de último. Em última instância, vai pagar da mesma forma que ele chamou primeiro. E aí esse camarada aqui, ou esses camaradas aqui que foram chamados primeiro, ficam indignados. Mas o Senhor responde, o dinheiro não é meu? Por que você acha que eu estou fazendo uma coisa má? Pagando o mesmo que eu estou pagando para você. Nós não conversamos? Não foi isso que ficou acordado entre eu e você? Então não adianta se reclamar. Agora, se o nosso coração todos os dias for treinado com generosidade, nós não veremos injustiça em atos de caridade. Irmão Cleber, o que você quer dizer com isso, pelo amor de Deus? Me explica direitinho. É porque muitas das vezes a gente pensa que Deus ele é assim. Muitas das vezes por pessoas, às vezes, glória, olha que sonzinho abençoado, é forte Jesus, abençoa, glória. Muitas das vezes o nosso coração é assim, a gente pensa que trabalhou demais, aí vem outros que às vezes na nossa mente está chegando agora, recebe o mesmo tanto que a gente, aí a gente fala, Deus, isso é injusto, hein? E Deus está falando pra gente, eu sou injusto? Eu sou injusto? Porque estou pagando o mesmo? Você nem conhece a vida do outro. Então, por não conhecer a vida do outro, não fale para mim que eu estou fazendo injustiça, porque eu conheço a vida de todos aqueles que eu estou dando dinheiro, que eu estou dando a verdadeira paga. Então, o que fica de lição para a gente aqui nesse texto é: treine o seu coração todos os dias com a generosidade, para que quando Deus for dar a mesma paga para outros, você não tenha Deus como injusto em um ato de amor dele. Amém? Bora para cima, vamos para o próximo texto. Mateus 28. Mateus 28. Do 11 ao 15. Eita, essa aqui. Vamos lá. Mateus 28, do 11 ao 15. E, quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. 12. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, 13, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. 14, e se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. 15, e eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito
entre os judeus até o dia de hoje. Sabe de quem que o texto está falando aqui? O texto está falando dos anciãos. Sabe o que esses anciãos aqui, os representantes da religião, estão fazendo? Eles querem esconder a ressurreição de Cristo. E sabe como é que eles fazem? Eles pegam os soldados que viram o que aconteceu, dá muito dinheiro para eles falar, não, aconteceu desse jeito, tá bom? Mas vocês vão contar uma outra história. Vocês vão contar, na verdade, uma mentira. Olha só o que acontece quando o Deus da pessoa é o dinheiro, mesmo ela estando em uma religião. Qual é o ensino, irmão Cleberson? Quando o Deus da pessoa é o dinheiro e sua influência está sendo ameaçada, a pessoa faz de tudo para não perder, inclusive divulgar e proteger mentira e mentirosos. É o ensino desse texto, tá? No nosso tema, generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo, é esse o ensino do texto. Quando o Deus da pessoa, e aqui eu tô falando da religião da época, os anciãos, tá? Os anciãos, não tô falando de um judeu comum, tô falando dos anciãos. Quando o Deus da pessoa é o dinheiro e sua influência está sendo ameaçada, a pessoa faz de tudo para não perder, inclusive divulgar e proteger mentira e mentirosos. E eu fico imaginando, será que tem assim alguns pastores, apóstolos que às vezes pagam para outros contar mentira? Tipo assim, tá acontecendo um monte de coisa e o que tá acontecendo é verdade, mas para não perder posição, para não perder o poder aquisitivo, aí chama algumas pessoas na salinha e pagam para essas pessoas. Para falar, não, aconteceu assim, mas não conta assim não. Conta dessa forma aqui. E por causa do dinheiro, a pessoa vai e conta do jeito que passaram para ela. Vamos refletir, né? Vamos refletir. Vamos lá, vamos continuar. Marcos 4, do 10 ao 20. Marcos, capítulo de número 4, do 10 ao 20, aqui no nosso ensino de hoje. Marcos 4, do 10 ao 20. Vamos lá. E quando se achou só, é isso mesmo, né? E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. 11. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. 12. Para que, vendo, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas
e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. E aqui mais uma vez agora estamos lendo, não é? A parábola do semeador. Já falamos ela no livro de Mateus e agora está sendo apresentada no livro de Marcos. Vamos lá. Qual o resumo do ensino? Como os espinhos. Vamos lá, porque essa parábola também fala do nosso tema, tá bom? Logo aqui no versículo de número 19, como eu citei falando bem devagar. Como os espinhos que sufocam a planta em desenvolvimento. Repito, como os espinhos que sufocam a planta em desenvolvimento, assim a fascinação da riqueza, preocupações e os prazeres do mundo exterminam a frágil compreensão do Evangelho, impedindo os seus respectivos frutos. Como os espinhos que sufocam a planta em desenvolvimento, assim a fascinação de riqueza, preocupações e os prazeres do mundo exterminam a frágil compreensão do Evangelho, impedindo os seus respectivos frutos. Vamos continuar. Deu para entender, né? Deu para entender. Marcos 7, do 1 ao 23. E agora vamos começar até a tratar um pouquinho a palavra avareza, viu? Ela aparece várias vezes na Bíblia, a palavra avareza. E nesse texto aqui ela vai aparecer lá no finalzinho. Mas para que você entenda em que contexto ela está sendo colocada, vamos ler aqui o texto. Marcos capítulo 7, versículo do 1 ao 23. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Olha só, colocar a tradição acima da própria palavra de Deus. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morra de morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe:
aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola, e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. 20. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, 22, os furtos, a avareza, vamos falar dessa palavra, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Todas essas coisas estão no meu coração e estão no seu coração. E nós precisamos batalhar para não deixar essas maldades virem à tona, estas coisas virem à tona, as coisas da nossa velha natureza. Como o tema hoje é generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo, vamos falar sobre a palavra avareza. O que significa, irmão Cleberson? Avareza, que está também no meu coração e no seu. O que significa, irmão Cleberson? Avareza, qualidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro. Sovinice, avidez, falta de generosidade. Então você percebe que a avareza já é o contrário de generosidade. Mesquinhez, a pessoa se apega, e ai de você se mexer em alguma coisa dela, na finança, alguma coisa do tipo, alguma coisa que ela ame muito, de matéria, de dinheiro. Mesquinhez, ciúme que faça você viver de uma maneira que retenha e tire dos outros mais do que dê. Olha só, isso aqui é um sentido muito bonito para a avareza. É um ciúme que faça você viver de uma maneira que você retenha e tire dos outros mais do que dê. Então você vê que a avareza é o contrário, totalmente o contrário de generosidade. Beleza? Vamos continuar. Marcos, capítulo 8, 34 ao 38. Marcos, capítulo 8, do 34 ao 38. E, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qual o ensino desse texto, irmão Cleberson?
Mais uma vez aqui Jesus ele está falando sobre a cruz para os seus discípulos. E até na mensagem da cruz tem a mensagem de generosidade. E aqui, qual o resumo de ensino? Jesus ressalta a loucura de correr atrás de um mundo vazio enquanto se é roubado da vida eterna. O sangue de Cristo, não as riquezas, pode ser dado em troca da alma de uma pessoa. De novo, Jesus ressalta a loucura de correr atrás de um mundo vazio enquanto se é roubado da vida eterna. Por que está isso aqui? Justamente por causa desse texto aqui, ó. 36 e 37. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ó, tá indo atrás de um mundo vazio, enquanto é roubado dele mesmo a vida eterna. E ao 37, ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Nenhuma riqueza é capaz de pagar a sua salvação. Então é por isso que eu extraí daqui esse ensino. Jesus ressalta a loucura de correr atrás de um mundo vazio enquanto se é roubado da vida eterna. Aí vem o 37. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Riqueza nenhuma é capaz de comprar sua salvação. Porém, o sangue de Cristo, não as riquezas, pode ser dado em troca da alma de uma pessoa. Só o sangue dele pode ser dado em troca da sua alma. Amém? Vamos continuar e o último texto. Marcos 10, do 17 ao 22. Marcos 10, do 17 ao 22. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? 18. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a alguém, honra teu pai e a tua mãe. 20. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. 21. E Jesus, olha só isso, irmãos, olha só isso. 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Deixa eu só ressaltar algo aqui nesse texto. Todos os mandamentos que esse jovem guardou eram mandamentos relacionados ao respeito e amor ao próximo, tá? Você pode ver no texto que ele vai falar que os mandamentos que ele guardou, tá aqui, Jesus estava falando aqui, ó. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Tudo mandamento para com o próximo. Pode observar. É tudo mandamento para com o próximo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás contra alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele, no 20, vai dizer: Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, vendo que ele cumpriu todos os mandamentos relacionados ao próximo, percebeu que faltava para ele o mais importante, o mandamento que não só respeitasse o próximo, mas o primeiro de todos os mandamentos. Jesus propõe para ele, dá uma proposta para ele, só para ver qual é o Deus desse jovem. E Jesus falou: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Se ele fizesse,
ele ia provar para Jesus que o Deus a qual ele servia era realmente o Deus de Israel. Mas ele, com a atitude de sair triste, provou que o Deus dele era o dinheiro. E aqui ele descumpriu esse mandamento aqui, ó. Êxodo, capítulo 20, versículo do 3 ao 6. Olha qual mandamento ele estava descumprindo. Você pode até guardar mandamentos com respeito ao seu próximo, tá? Pode até ser crente em uma igreja e mesmo assim está vivendo de uma forma condenada. Esse texto é a maior prova desse tipo de comportamento. Êxodo 20, do 3 ao 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O primeiro de todos os mandamentos aqui não é amar o próximo. O primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus. E esse jovem provou que ele foi excelente no segundo mandamento, mas foi muito mesquinho no primeiro. É forte. Mais um barulhinho aqui para nós, mas acredito que os irmãos entenderam aí a mensagem, tá bom? Nessa nossa série de generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. E aí, como é que está o seu coração diante de Deus? Como é que está o seu comportamento diante de Deus? Será que algum texto que eu citei aqui, você se identificou como um coração avarento? Você se identificou como dizendo-se servir a Deus quando na verdade estava servindo as riquezas, a matéria? E aí? É coisa para se pensar e se refletir. Foi por isso que eu te disse logo no primeiro vídeo da mensagem lá, que quando eu comecei a perceber isso, essas coisas me colocaram em um outro nível como cristão. E eu passei a batalhar comigo mesmo, com respeito à matéria, dinheiro, desapego dela, ajuda ao próximo, porque a nossa vida ela só vale quando a gente dá valor para o outro. A nossa vida só vale realmente e a nossa espiritualidade ela só aumenta realmente quando nós nos desapegamos da matéria. E com aquilo que Deus nos dá, a gente abençoa outros. Amém? Bora para cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.